projeto de extensão Papo de Quinta com as licenciaturas, vinculado ao Centro de Educação, Letras e Artes (CELA), ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação Humana e Inclusão, GPF, da Universidade Federal do Acre, e ao Instituto Federal do Acre, IFAC, Campus Sena Madureira, traz a professora e pesquisadora Leila Maria Inoue para nos ajudar a refletir acerca das escolas normais, instituições de ensino criadas no Brasil com o objetivo de formar professores para o ensino primário. A professora Leila é doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Filosofia e Ciência Unesp, Campus de Marília, na linha de Filosofia e História da Educação Brasileira. É mestre em Educação, com Bolsa FAPESP, pelo mesmo programa, e graduada em Pedagogia, com habilitação em Administração Escolar pela Unesp, Campus de Marília. Em 2021, a professora Leila realizou o estágio de pós-doutorado também pela Unesp, Campus de Marília, como bolsista CNPq. Leila atua como professora de ensino superior, é membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Administração da Educação e Formação de Educadores e autora de importantes livros e artigos científicos, com destaque para o livro Entre Livres e Oficiais, a expansão do ensino normal em São Paulo, 1927-1933, publicado pela editora pública Cultura Acadêmica. Agradecemos profundamente a professora e pesquisadora Leila Maria Inoue por sua importante contribuição ao projeto de extensão Papo de Quinta com as licenciaturas, em especial por nos ajudar a olhar com criticidade para o lugar das escolas normais na história da educação brasileira. Olá a todos que estão assistindo e acompanhando o canal e o projeto Papo de Quinta com as licenciaturas. Eu sou a professora Leila Inoue. Gostaria já de agradecer inicialmente ao convite por estar aqui, compartilhar os meus conhecimentos. Obrigada a todos os professores envolvidos nesse projeto. Eu sou professora e pesquisadora da área de História da Educação Brasileira. Mais especificamente, eu pesquiso sobre a história da formação docente no estado de São Paulo, especialmente sobre as escolas normais paulistas. E é sobre esse tema das escolas normais que eu convido vocês a participarem comigo dessa discussão. As escolas normais, elas foram criadas no início do século XIX, ainda no período imperial, e se estenderam por todo o período republicano, né, todas as décadas do século XX. E esse tema, ele é muito importante, a reflexão desse tema é muito importante para a formação tanto profissional quanto social, pois nós fazemos parte desse processo. Nós somos agentes ativos nesse movimento histórico educacional enquanto profissionais e também enquanto alunos, estudantes. Eu gostaria de propor uma reflexão inicial para podermos pensar então como foi a história da formação, a história da educação da nossa família até chegarmos na nossa geração. As escolas normais, elas foram as primeiras instituições de formação de professores criadas então no Brasil. Vamos fazer um recorte temporal então do período imperial e das primeiras décadas do período republicano. E para iniciar nosso diálogo, eu queria propor algumas questões, né? Como eram essas escolas normais, como eram os alunos, quem eram os professores dessas instituições, quais os saberes eram ensinados nessas instituições, como era ensinar a ensinar, né, aos normalistas. Essas instituições, elas formavam os professores para o ensino primário. Então, para a gente poder compreender o que era ensino primário naquele momento, a gente pode fazer alguma correspondência aproximada com o ensino fundamental atual, que seria algo aproximado às primeiras séries, os primeiros anos do ensino fundamental do ciclo 1. Uma questão importante também se faz necessária. Como era a formação dos professores antes da criação das primeiras escolas normais brasileiras? Bom, segundo os estudos sobre a história da formação de professores no Brasil, desenvolvidos por Vilela, também por Vicentini e Lully, esse período anterior à criação das escolas normais foi caracterizado de modo geral pela inexistência de uma formação específica para exercer a docência. O candidato a professor, ele deveria se inscrever num concurso público que comprovasse que ele tinha os conhecimentos para lecionar no ensino primário e também apresentar um atestado de moralidade,
Geralmente esse atestado de moralidade era escrito por um padre da localidade, comprovando então que esse candidato ele tinha uma boa conduta para exercer a função de professor. A outra possibilidade era o candidato a professor ele acompanhar um professor mais experiente durante as suas aulas, durante o seu trabalho. Esse professor ele era denominado um professor adjunto ou um professor leigo. Então, durante algum certo período, ele ia aprender a ser professor acompanhando, ajudando um professor mais experiente, e assim ele ia conseguir a licença, a autorização também para exercer a função docente. Esse modelo de formação é chamado por essas autoras que eu mencionei anteriormente por um modelo artesanal de formação de professores. E mesmo quando as primeiras escolas normais elas foram criadas, esse modelo considerado artesanal ainda existiu, permaneceu por um certo período. Então, a profissão docente, que antes era uma atividade secundária, né, ou seja, o professor ele tinha uma atividade remunerada principal e exercia a função de professor para complementar a renda, passa então a ser uma atividade principal após então a profissionalização da profissão docente e a criação então das primeiras escolas normais. Aos poucos então os professores sem nenhuma formação ou com esse formado pelo esse modelo artesanal foram sendo substituídos por profissionais devidamente formados. Então, com a institucionalização da educação, surge também, vem à tona essa preocupação de formar o professor, o profissional que seria responsável por essa função de ensinar, de formar as gerações mais jovens. Então, se a escola ela se configura como um espaço especial de aprendizagem, de aquisição do conhecimento pelas gerações mais jovens, vem à tona também a necessidade de formar adequadamente esse profissional que vai exercer essa função. E assim foram criadas as primeiras escolas normais. Na medida que o aparelho escolar brasileiro ele foi sendo estruturado e ampliado, cada vez mais essa necessidade ganha importância e também a formação pedagógica desse profissional que deveria compreender e ter um domínio dos métodos modernos de ensino. Então, cada vez mais a escola normal ela ganha importância dentro desse cenário educacional. A discussão da necessidade de preparação adequada do professor, ela surge no Brasil no início do século XIX com a preocupação de elevar o nível intelectual da população que se encontrava ali nesse momento imersa ao analfabetismo. É preciso considerar alguns pontos importantes, que nesse momento a população que tinha a possibilidade de receber a instrução eram as camadas mais elevadas socialmente, né? Isso excluía os negros e os indígenas e também as camadas mais pobres, mais baixas. E com a lei de 15 de outubro de 1827, que foi a primeira lei do ensino brasileira, criada por Dom Pedro, o artigo 1º tem uma determinação muito importante. Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão as escolas de primeiras letras que forem necessárias. Então, essa lei estimulou a criação de escolas primárias públicas por todo o país e também colocou em discussão a necessidade do profissional para atuar nessas escolas. No século XVIII, na França, as instituições de formação de professores para o ensino elementar elas receberam a denominação, então, de escolas normais e, seguindo essa tendência francesa, após o ato adicional de 1834, as províncias brasileiras, então, criaram suas próprias escolas normais, as primeiras instituições de formação de professores. Esse ato adicional, ele transferiu para as províncias a responsabilidade de criar, organizar o ensino primário e a formação dos professores, dos profissionais para esse nível de ensino,
Com essa descentralização administrativa, os governos provinciais eles criaram, organizaram, fiscalizaram as suas primeiras escolas normais para atender à demanda do ensino primário. E assim, então, foram criadas as primeiras, a partir desse ato adicional de 1834, foram criadas as primeiras escolas normais brasileiras. A primeira delas foi a Escola Normal de Niterói, criada em 1835. Eu vou citar outros exemplos, mas não necessariamente seguiu essa ordem de criação. Em Cuiabá, por exemplo, foi criada a Escola Normal de Cuiabá em 1842, a Escola Normal de São Paulo, 1846, a Escola Normal do Rio de Janeiro, em 1880, a Escola Normal de São Luís, em 1890, e na Escola Normal de Campo Grande, em 1930. Então, esse movimento de criação das escolas normais pelos estados brasileiros iniciou ainda no período imperial, nas primeiras décadas do século XIX, e se estendeu ao longo de boa parte das décadas também do século XX. Cada província, depois com a proclamação da República, cada estado brasileiro ele foi criando e organizando suas escolas normais de acordo com as condições políticas, sociais e econômicas e também de acordo com cada período histórico. Então, não é possível falarmos que existe uma história da formação de professores, mas sim histórias da formação de professores no Brasil, porque cada estado foi se organizando de acordo com suas particularidades. Então, para a gente analisar a formação de professores em cada estado brasileiro, a gente precisa pensar nessa contextualização, nessas particularidades. Eu, como pesquisadora de história da formação de professores no estado de São Paulo, considero, de acordo com as minhas pesquisas, que é importante também, dentro de cada estado, considerarmos a contextualização e as particularidades de cada região. Na minha pesquisa de doutorado, eu desenvolvi uma pesquisa sobre a história da formação de professores na região oeste paulista e considero que a expansão dessas instituições da formação de professores, ela na região oeste paulista, ela teve características diferentes de outras regiões do estado, devido também ao seu processo de povoamento e urbanização. Então, a gente precisa considerar certas particularidades para entender como se deu a formação, a criação das escolas normais e a expansão das instituições de formação de professores em cada estado. Bom, de modo geral, as escolas normais, especialmente no fim do período imperial, elas foram marcadas pela ideia de que somente a instrução, a ampliação da educação, o Brasil alcançaria as nações mais civilizadas, consideradas mais civilizadas. Então, seguindo as nações europeias como modelo, havia-se a ideia, então, que o que distanciava o Brasil das civilizações, das nações mais civilizadas, era a falta de instrução da população. Então, as escolas normais, elas foram primeiramente marcadas por essa ideia de que precisava elevar o nível intelectual da população e precisava de profissionais devidamente preparados para isso. Inicialmente, essas escolas normais, elas foram criadas para formar homens. Nesse período ainda a sociedade ainda considerava que não era necessário formar as mulheres, não havia necessidade de educar as mulheres, e a grande maioria das escolas primárias públicas eram escolas masculinas e a formação de professores seguiu também esse curso. Havia a ideia nesse momento de que para o homem era reservado o espaço público, então para isso ele precisava ser instruído, e as mulheres o espaço privado, o espaço da casa, que não necessariamente precisava de uma formação, de uma instrução como a masculina. Então, por muitas décadas, a escola normal ela formou apenas homens, né? Depois de passado um certo período que elas aceitaram a matrícula de mulheres, algumas delas a seção
feminina funcionava em períodos distintos da seção masculina, e em outros a seção feminina funcionava em prédios separados da seção masculina. Então, esse cenário ele foi se modificando ao longo dos anos, e as mulheres passaram a ocupar cada vez mais o espaço dentro das instituições de ensino, dentro das escolas normais, especialmente porque a profissão de professora ela foi considerada socialmente a mais adequada para as mulheres. Então, para ampliar a sua escolarização e conseguir uma profissão respeitável, as mulheres cada vez mais adentraram esse caminho profissional pelas escolas normais e foram cada vez mais ocupando mais mulheres do que homens. E esse é um movimento que os pesquisadores denominam de movimento de feminização do magistério, que se caracteriza pela grande ocupação das mulheres nas escolas normais e assumindo então os cargos de professoras. A Escola Normal de São Paulo, por exemplo, ela foi criada em 1846 e aceitou a matrícula das mulheres em 1874, com a criação da seção feminina, que funcionava em um prédio separado da seção masculina. Bom, de modo geral, as primeiras escolas normais, elas foram marcadas inicialmente pela instabilidade, devido aos fechamentos, reaberturas e também de reformas, né? Alguns estudos elas indicam que as primeiras escolas normais brasileiras elas funcionaram em condições muito precárias, em prédios improvisados, com poucos materiais e também com poucos profissionais para formar esses normalistas, o que ocasionou então a pouca procura dos alunos por essa instituição, a pouca frequência. A organização didática do curso era extremamente simples, né, com 1 ou 2 professores num curso de duração de 2 anos, e o currículo dessas instituições era considerado bastante rudimentar, não ultrapassava o conteúdo da escola primária, que era então ler, escrever, as 4 operações matemáticas, noções de geografia e os princípios da moralidade cristã. Essa precariedade levou a muitos intelectuais e educadores brasileiros a criticar as escolas normais pela pouca formação pedagógica. E isso então ocasionou os fechamentos e as reaberturas e também as reformas, que foram ao longo das décadas ampliando e estruturando as escolas e também seus currículos. A Escola Normal de São Paulo, por exemplo, ela abriu de forma definitiva em 1880 e, segundo as pesquisas dessas instituições, das primeiras instituições normais no Brasil, havia no país a ideia de uma valorização da educação e também dos professores, mas que isso não correspondia à realidade pelas condições das escolas normais. Com então a proclamação da República em 1889, essas instituições elas foram ganhando cada vez mais centralidade na instrução pública brasileira, especialmente pelos ideais republicanos, pelo movimento contra o analfabetismo. Os ideais republicanos, né, visavam que era necessário então formar um novo povo para constituir uma nova sociedade republicana. Então a educação ganha cada vez mais importância nessa visão de formar uma nova sociedade mais próspera, mais moderna, de acordo com os ideais republicanos que circulavam fortemente nesse período. Pesquisadores consideram que o estado de São Paulo ele foi pioneiro em diversos setores e também no setor educacional pelas ações empreendidas. Nesse período, a reforma da instrução pública de 1890,
conhecida também como Reforma Caetano de Campos, é uma dessas ações. Essa reforma, ela reorganizou a Escola Normal de São Paulo, principalmente dando ênfase à formação prática dos normalistas, com base na aprendizagem dos métodos considerados modernos para a época, e também criou a escola primária modelo. Essa escola primária modelo era anexa à Escola Normal de São Paulo e ela funcionava como um espaço de formação pedagógica, de observação e também de experimentação do método intuitivo. Então, era pela escola modelo que os normalistas eles experimentavam a docência e observavam como era então empregado o método intuitivo de ensino. Essa experiência da escola primária modelo, ela foi considerada o embrião da escola pública graduada e também ela serviu de modelo para ser seguido pelos normalistas depois de formados e também como paradigma para a organização de todas as escolas primárias do estado. Essa reforma e suas transformações, elas foram muito importantes não só para o desenvolvimento do ensino do estado de São Paulo, mas também de todo o país, pois essas transformações elas influenciaram medidas que foram também implantadas em outras escolas normais do Brasil. Então, por isso, então, alguns pesquisadores consideram que o estado de São Paulo ele foi pioneiro, né, em relação às transformações educacionais. Então, com o desenvolvimento das primeiras escolas primárias do estado, a escola normal ganha cada vez mais destaque, mais importância, né, para a formação de professores e dentro de todo o aparelho de ensino público. Elas funcionavam como laboratório de produção e formação, né, de professores. E também elas foram responsáveis por formar os professores para ocupar os cargos mais altos da instrução pública, como diretores de escola, como diretores gerais da instrução pública, inspetores e supervisores de ensino. Também eu considero que a escola normal ela foi muito importante para, além da formação de professores, para atender a demanda do ensino primário, mas também importante instituição para a formação da mulher. A escola normal foi uma oportunidade que as mulheres encontraram para ampliar o nível de escolarização para além do ensino primário e conseguir obter uma profissão responsável. Eu particularmente, como pesquisadora, considero que o fim da Primeira República foi um momento importante de consolidação, né, do modelo de formação de professores das escolas normais pelo país. Considero que é importante para entender e compreender a ampliação, a expansão dessas instituições, é preciso considerar as características, as particularidades de cada estado. Elas foram sendo criadas e ampliadas ao longo de boa parte das décadas do século XX e foi substituída, ou muitos pesquisadores consideram extinta, pela LDB 5692 de 1971, foi a LDB do período militar, que então substituiu as escolas normais pela habilitação específica para o magistério, que era então uma habilitação profissional de segundo grau. Então, ao longo de muitas décadas, elas foram responsáveis por formar os professores e por elevar a escolaridade de muitos estudantes brasileiros. Espero ter contribuído um pouco com a formação de vocês. Quero agradecer novamente ao convite. Muito obrigada a todos e finalizo então nossa discussão por aqui. Muito obrigada.